Então, olá pessoal, vamos aqui começar mais uma aula, né? Vamos dar sequência ao conteúdo. O conteúdo anterior foi capacitores, então a gente já apresentou um primeiro elemento de um circuito elétrico. Hoje a gente vai começar a dar sequência a outros elementos do circuito elétrico, né? Então, é sempre importante a gente começar a definir algumas grandezas, porque as grandezas vão ser vai ser o nosso vocabulário para a gente conseguir interpretar e entender o sistema, né? A gente vai agora falar de um sistema que são os circuitos elétricos. Então, sempre quando a gente chega numa temática nova, a gente tem que apresentar quais são as grandezas relevantes, né? O que a gente deve olhar para dentro daquele sistema, para a gente entender como ele se comporta, certo? Então, nesse sentido, a gente vai começar a apresentar aqui algumas grandezas e, na sequência, depois novos elementos do circuito e ver como essas grandezas se relacionam, né, para uma dada configuração de um circuito, né, se aumenta a corrente, diminui a corrente, se você aumentar a resistência ou diminuir a resistência, o que acontece com a DDP, né, enfim. Então, antes da gente ir para essa parte, né, dos efeitos que os elementos do circuito têm um sobre o outro, a gente tem que definir primeiro o que são, né, essas grandezas, tá? Então, nesse sentido, a primeira definição, né, o primeiro conceito que a gente deve ter em mente é corrente elétrica, né? Corrente elétrica, a gente tem que lembrar o seguinte: corrente elétrica é uma carga que vai estar em movimento e esse movimento vai estar associado com uma tensão ou uma diferença de potencial, né? Tensão e diferença de potencial vão ser sinônimos. No livro do Hadley ele costuma também chamar de voltagem, tá? Esses são os termos mais comuns. A gente viu nos conteúdos anteriores, a gente definiu que era um potencial elétrico e a gente viu que em placas paralelas, né, vamos supor que essa placa aqui ela seja muito grande, de maneira que a gente vai desprezar o efeito que a borda tem sobre o sistema, né? Então, em placas paralelas, o campo elétrico ele é uniforme, certo? E ele vai gerar superfícies equipotenciais, né, que seriam essas linhas aqui, né, VA e VB. Equipotencial, para quem não lembra, são superfícies na quais o potencial tem o mesmo valor. Então, ao longo dessa linha aqui, todos vão ter o mesmo potencial aqui, VA, e ao longo dessa linha aqui, todos vão ter o mesmo potencial que é o VB, certo? E aí, o que gera esse deslocamento de carga? Um potencial V. Se eu tenho aqui uma partícula positiva, vamos supor que essa partícula aqui tem uma carga positiva, ela está no potencial VA, significa então que ela tem uma determinada quantidade de energia com base na carga que ela tem, né? Isso que é o volt, né? Ele é joules por coulomb, ou seja, ele possui uma energia para cada unidade de carga dele, certo? Então, a depender da quantidade de carga que essa partícula ter, isso vai implicar na quantidade de energia que ela vai possuir dentro desse potencial, né? E aqui em VB a gente vai ter um potencial menor. Então, naturalmente, por você ter uma diferença de potencial nessa região, isso vai gerar numa movimentação de carga. Essa partícula vai se mover daqui para cá, certo? A gente pode justificar esse movimento de várias maneiras, né? Uma maneira é, se essa partícula é positiva, então ela vai ser repelida por essa placa positiva e atraída por essa placa negativa. Essa é uma forma. Uma outra forma é, se a partícula é positiva, ela tende a se mover na direção do campo elétrico. O campo elétrico é o que está destacado aqui nas setas vermelhas, ok? E uma terceira forma de você justificar esse movimento é pela diferença de potencial, tá? Se você for pensar em termos, por exemplo, do campo gravitacional, você coloca um objeto de massa m a uma determinada altura do solo, né? Ele vai ter uma determinada altura, essa altura seria o tipo potencial, vamos colocar assim, entre aspas, o potencial gravitacional que ela tem. Quando você solta, ela tende o quê? Ela tende para o potencial menor, que é o solo, né? Se eu coloco meu solo como altura zero, então minha bolinha ela vai sempre cair, né? Sempre em direção ao solo, ou seja, vai sair do potencial de altura maior para o potencial menor. Então, a carga ela vai seguir essa mesma lógica. Só que enquanto no potencial gravitacional o que causa o movimento é a minha diferença de altura, né? Com a minha partícula carregada, né? O que vai causar o movimento é a diferença de potencial gravitacional. Desculpa, o que vai causar o movimento é a diferença de potencial elétrico, beleza? A massa é uma partícula com massa,
dentro de um potencial gravitacional é a altura, certo? Que vai ditar o movimento. A diferença de altura dita o movimento, certo? Numa partícula com carga vai ser a diferença de potencial. Então ele está numa região aqui de uma superfície potencial maior e vai deslocar para uma superfície potencial menor, beleza? A gente consegue interpretar isso a partir dessa relação. Você deduz isso aqui levando em consideração a equação que a gente usou lá atrás, né? Que é a diferença de potencial é menos a integral do campo elétrico escalar dl, né? Escalar o caminho. Se você manipula ela, você consegue escrever ela nesse formato. A gente fez isso em sala já, tá? Então a diferença de potencial aqui seria o trabalho que a partícula faz, né? Que é realizado ao longo desse caminho. Ou seja, esse sinal negativo vai indicar o quê? A perda de energia. Ao se deslocar de VA para VB, ela vai perder energia, certo? Ok? Então, o que justifica a movimentação de carga é justamente você ter uma DDP, você ter uma diferença de potencial ali. Isso vai fazer com que ela perca energia, né, ao se mover. Ok? Isso aqui é um exemplo só para a gente poder entender mais ou menos, né, como se dá esse movimento de cargas. E a gente fez um exemplo com uma carga só, por isso que ele ficou mais simples. Mas quando a gente vai falar de um fio condutor, um metal, ele tem vários elétrons, né, que quando você submete, vamos supor, um fio condutor cilíndrico, quando você submete ele a uma tensão, você não vai ter só um elétron, né, você vai ter vários elétrons. Então você vai ter um fluxo de cargas se movendo ao longo do fio, certo? Então é aí que surge a corrente elétrica, certo? Então esse slide é só para enfatizar isso, que a DDP é que gera a corrente elétrica. E a corrente elétrica é isso que a gente está discutindo, né? Aqui eu tenho um fio condutor, ele está submetido aqui a uma DDP, né? DDP vem de um gerador, e aí esse metal vai estar cheio de elétrons, então não vai mover só uma carga. Várias cargas vão se mover ao longo dele, certo? E nesse sentido a gente vai ter um fluxo de elétrons, e é esse fluxo elétrico que a gente chama de corrente. É isso que é a corrente elétrica, né? É a quantidade de carga que passa por uma dada seção transversal do fio, na seção de área A. Então, formalmente, o I seria o quê? Seria a divisão entre um dQ, que seria uma quantidade infinitesimal de carga, né, passando por uma área A, num intervalo de tempo infinitesimal dt. Então, essa é a definição, né, precisa do que é corrente elétrica. É um dQ sobre um dt. Ok? Aí, além disso, é importante a gente notar que, assim como a energia e a massa, a carga elétrica ela também respeita uma lei de conservação, né? Existe uma conservação da carga elétrica, né? Então, a carga elétrica ela não é nem criada nem destruída, ela sempre é conservada. Então, para tentar ilustrar esse efeito, a gente tem aqui uma ramificação, certo? Onde entra uma corrente zero, ou seja, entra uma quantidade de carga, né, em um intervalo de tempo aqui. E aí essa corrente I0 vai ser dividida na corrente I1 mais I2, certo? Porque do contrário, se I0 não for igual à soma desses dois, se isso não for verdade, então significa que sumiu carga ou que está acumulando carga, né? Então isso ia de encontro a essa ideia da conservação de carga elétrica. Então nessa ramificação, para poder respeitar a conservação da carga elétrica, né? Ou seja, não tem carga desaparecendo, né? Nem tem carga surgindo nada. Então a quantidade que entra tem que ser igual à quantidade que sai. Então essa é a ideia da carga elétrica, da conservação da carga elétrica, tá? Então isso vai ser importante depois quando a gente estiver estudando circuitos elétricos, né? E aqui já está adiantando também uma das leis de Kirchhoff, né? A lei dos nós. Mas aí a gente vai entrar em detalhes disso em um próximo vídeo, ok? Beleza. Um outro conceito também importante, além da corrente elétrica, que a gente chama de densidade de corrente. A densidade de corrente, ela surge dessa integral aqui, ó. Ela é basicamente a quantidade de corrente que flui em uma determinada área, né? Então, se eu faço a integral da densidade de corrente, né, escalar com a área na qual está fluindo, eu vou voltar e ter minha corrente. Essa integral, no caso específico de um fio retilíneo, ela definiria minha densidade de corrente como sendo o quê?
a minha corrente dividido pela área, certo? Então, olha só para essa figura aqui ao lado. Nessa figura aqui, né, eu posso estar representando aí um fio que ele não um fio cilíndrico onde a área dele não é contínua, né, não é constante, certo? Então, uma região aqui você tem uma área maior e depois aqui você vai ter uma área menor. A corrente elétrica que flui aqui é a mesma, só que a densidade de corrente que flui aqui não é. Então, esse aqui, por ter uma área maior, vai me dar uma densidade de corrente menor. Esse aqui, por ter uma área menor, vai me dar uma densidade de corrente maior. Beleza? Então, isso te passa uma ideia da concentração. Você tem uma corrente elétrica constante, mas ela fica mais concentrada aqui do que aqui. Justamente porque aqui você tem uma região de área menor. Ok? Beleza? Aí vamos lá. Se a gente for analisar aqui a nível microscópico, né, esses elétrons que vão estar dentro de um condutor, vamos supor que um determinado condutor ele tem uma quantidade de elétrons por metro cúbico igual a N, certo? Então eu poderia escrever a minha carga total, né, dentro desse condutor como sendo N, quantidade de elétrons por metro cúbico, vezes o volume desse condutor, né, considerando que ele seja cilíndrico, então vai ser a área da base vezes o comprimento dele. Então isso aqui vai me dar a quantidade total de elétrons, vezes a carga, eu vou te dar a quantidade total de carga. Ok? Então, meu Q poderia ser escrito nesse formato. E aí, se eu for aplicar a definição de corrente elétrica, então eu vou ter o seguinte. Minha corrente elétrica vai ser isso aqui, que é a carga, certo? Dividido pelo tempo. Esse termo aqui, ó, o comprimento do fio dividido pelo tempo, isso aqui vai me dar a velocidade do elétron dentro do fio, dentro do condutor, certo? Então, eu poderia escrever a expressão nesse sentido aqui. Ó, minha corrente vai ser igual a a quantidade de elétrons por metro cúbico vezes a seção transversal, né, a área da seção transversal do condutor, vezes esse VD que a gente vai chamar de velocidade de deriva, que é a velocidade do elétron, né, da carga dele dentro do condutor, vezes a carga do elétron. Tá? Se eu deixo aqui em evidência esse VD, certo? Eu poderia escrever esse VD como sendo J sobre NE, porque se a corrente elétrica sobre essa área transversal vai me dar a minha densidade do corrente. E aí eu chego nessa expressão final, ok? Aí um ponto interessante. Se eu aplico essa expressão para um fio de cobre, cujo raio aí do fio é de 900 micrômetros, aplico uma corrente de 17 milímetros, né, sendo que o N vai me dar isso aqui, 8,49 vezes 10 a 28 elétrons por metro cúbico. Se eu faço essa conta aqui nessa equação que a gente acabou de descobrir, a gente vai chegar nisso aqui, ó, que a velocidade de deriva é 4,9 vezes 10 a menos 7 metros por segundo. É um valor muito baixo, concorda? Né? Então, ou seja, o elétron, então, dentro do material, ele se move a essa velocidade. É uma estimativa, né? Uma estimativa. Só que é uma velocidade muito baixa para o elétron. Né? E como é que isso justifica, por exemplo, quando você vai ligar uma lâmpada? Você aciona lá o interruptor, a lâmpada liga rápido. Né? Só que o que a gente está vendo aqui é que a velocidade que ele se movimenta ela é muito baixa. Então, como é que justifica essa velocidade, né, entre você acionar o interruptor e você ver a lâmpada acendendo, né, rapidamente, quase instantâneo, certo? Com essa velocidade tão baixa? Né? Como isso acaba não fazendo sentido. Né? Então, qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, esse elétron ele tem uma velocidade de deriva baixa, porque ele não vai percorrer... E a velocidade de deriva vai ser o quê? Vai ser a velocidade que ele efetivamente vai conseguir andar. Ele não vai ter um percurso livre dentro do condutor para conseguir andar. Né? O condutor, dentro do condutor, ele vai acabar colidindo com outros elétrons, sendo desviado pelo núcleo, colidindo com núcleos que estão lá dentro. Então, efetivamente, ele anda essa velocidade. Né? Então, por isso que a velocidade é baixa. Mas então, o que justifica o efeito? Acontece que o elétron ele não vai percorrer toda a fiação para chegar até a lâmpada, né, acionar, passar a corrente ali e ela acender. Né? Pensa numa mangueira que está cheia de água e uma mangueira vazia. Com a mangueira que está cheia de água, você liga a torneira, você vai gerar uma diferença de pressão que vai se perpetuar rapidamente pela mangueira. E aí você, como ela já está cheia de água, você rapidamente já vê o efeito dela, que é a água saindo da mangueira.
Agora você pega uma mangueira vazia, não, você tem o quê? Você tem um atraso ali, ela vai ter que encher toda a mangueira primeiro, para depois começar, né, a expelir água. Então é mais ou menos essa ideia, né? Agora, o efeito de ser rápido é o quê? É porque o campo elétrico, ele viaja à velocidade da luz. Então, porque para o elétron poder se deslocar, ele precisa sentir o quê? Um campo elétrico, uma diferença potencial. Então, quando você aciona o interruptor, você está acionando um campo elétrico que é muito rápido, então rapidamente o elétron vai sentir esse campo elétrico e vai se deslocar a essa velocidade. Mas como ele vai estar preenchido toda a fiação, por isso que você sente esse efeito instantâneo de ligar, né, a luz ou ligar qualquer coisa, certo? Então, basicamente essa instantaneidade, vamos colocar assim, né, não é instantâneo, né, mas a nossa percepção passa isso, né, é muito rápido. É mais por conta do campo elétrico, né, se propagar a uma velocidade alta, certo? Do que necessariamente o elétron, né, ter uma velocidade alta dentro do condutor, tá? Beleza?